Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês tudo o que vocês precisam saber a respeito do menu do DJI Ronin RS4. Como filmmaker que usa gimbal, sempre usei gimbal porque eu trabalho com imóvel e o imóvel ele requer uma estética mais fluida, ele pede isso, né? É uma coisa que no mercado é procurado, essa estética que não tem o tremer, não tem o caminhar, parecendo que você está realmente ali num trilho deslizando, e o gimbal é o cara para isso. Eu sempre usei, vim do Ronin S e agora aqui estou com o RS4 Pro, que é um baita upgrade, já falei disso no vídeo anterior. O que eu vou mostrar para vocês aqui é justamente a aprender a operar as configurações dele, porque eu vejo muita gente gastando dinheiro com equipamento e não aprende a usar o equipamento. Usa ali 1/3 do que o equipamento é capaz de proporcionar, e isso porque não tem paciência aí de aprender, de realmente remexer um pouco o equipamento. Então eu fiz isso por vocês, eu remexi o equipamento, venho já testando ele há bastante tempo, já estou usando ele em operações reais já há bastante tempo, e aí eu vim trazer para vocês essas configurações que vão ser parte pelo menu dele, próprio menuzinho dele, sem precisar acessar nada, e a outra parte pelo aplicativo do DJI Ronin. Uma das coisas importantes também aqui no botão de ligar é que você pode suspender o uso dele rapidamente com um único clique. Você vem aqui, dá um clique nele, ele já trava os motores. Isso vai fazer com que ele consuma menos energia e que você possa se locomover com o gimbal todo travado. Se você não fizer isso, enquanto você se locomove, eu vou tirar aqui a suspensão dele, enquanto você se locomove, ele fica se mexendo. E isso aqui, ó, agora eu tô até aqui só com a pan habilitada, mas se eu deixar aqui pan e tilt habilitado, você vai ver que ele vai ficar se mexendo muito e você às vezes se locomovendo durante uma operação, durante uma filmagem. Isso pode colocar seu equipamento em risco e vai estar gastando mais bateria. Então, um clique aqui no botão de ligar, ele já trava todo o gimbal. E para retirar, basta que eu dê mais um clique e ele sai desse modo de travamento. A gente falou do botão de ligar e agora a gente vai falar de um outro botão que é físico, que na verdade é um interruptor que ele tem aqui do lado, que a gente vai poder mudar o modo de rastreio, ou seja, quais são aqui os eixos que vão estar fazendo força ou vão estar travados, né? Vão estar em funcionamento ou vão estar travados, para acompanhar o nosso movimento. O primeiro lá de cima, que tem esse PTF aqui, ele vai deixar tanto o eixo de pan, ou seja, horizontal, quanto o eixo de tilt, vertical, livres. Só o que vai estar travado é o eixo de roll, que é o de rolar, né? O de se movimentar ali, fazendo aquele 180, 360 graus. Então, quando eu movimento aqui, ó, deixa eu só destravar que ele está travado. Quando eu movimento agora, ele está mexendo, ó, tanto verticalmente quanto horizontalmente, ele mexe a minha câmera. Isso daqui é bom quando você quer fazer um conteúdo que ele fica ali um pouco entre a estabilidade e a imersão. Eles seriam um meio do caminho. Talvez para você acompanhar o movimento de alguém de uma forma mais fluida, se essa pessoa, por exemplo, está caminhando, vai abaixar para pegar alguma coisa, vai levantar de novo. Alguns movimentos que você queira que a câmera acompanhe mais o objeto, o assunto que você está filmando. O próximo que a gente vai ter aqui vai ser o travamento do tilt, ou seja, do movimento vertical. Então eu vou colocar esse interruptorzinho no meio agora, e agora quando a gente movimentar a câmera, ela vai manter o horizonte estável, ela não vai ficar flutuando nem para os lados, nem para frente e para baixo. Esse aqui acaba sendo o que a gente vai usar mais quando a gente está filmando imóvel, porque a gente quer ter essa fluidez da gente ter o nosso horizonte reto. Então, mesmo que eu abaixe agora a câmera, ela continua apontando para frente. E se eu desabilitar aqui, né, na verdade habilitar agora o tilt, ó, você vê como o movimento dela é diferente. Ó. Olha como ela compensa aqui o movimento vertical. Vou recentralizar, vou jogar para o meio e olha agora como é que ela faz. Esse aqui, então, vai ser o nosso mais usado, ou pelo menos é o que eu mais uso. Você vai botar a sua estética. E o último que a gente tem aqui é o FPV, que é o mais doidão deles, que vai deixar todos os eixos em funcionamento. Então ele vai ser o mais imersivo. Quando a gente movimenta a câmera, ela vai movimentar bastante, fazendo alguns movimentos que você precisa treinar bastante essa compensação para que você tenha bons movimentos, você aproveite melhor o teu movimento de FPV. Dentro da opção de FPV, você ainda pode habilitar, agora sim pelo menu, clicando aqui em FPV, você tem aqui também como colocar a rotação 360. Nesse momento, a câmera dá essa empinada para cima aqui, que vai permitir que conforme você esteja filmando, ó, vou recentralizar ela, conforme você esteja filmando, se você colocar o joystick para o lado,
a câmera começa a rodar dessa maneira. E aí você consegue fazer alguns movimentos que são bem criativos, alguns movimentos que você consegue explorar bastante ali, algum tipo de tomada que você quer passar mais energia, e para isso também, para usar esse tipo de movimento aqui, é importante que você esteja com seu gimbal muito bem balanceado, muito bem equilibrado aqui quando você coloca a sua câmera. Ainda nos controles físicos, a gente ainda não chegou no painelzinho aqui de OLED, mas vamos falar dos controles físicos. A gente tem também aqui um botãozinho com a letra M. Esse botão ele é bem versátil hoje no RS4, porque ele permite que você configure ele para outras funções. Eu, sinceramente, uso a que vem por padrão, até porque eu não tenho o sisteminha de foco dele em LiDAR ou mesmo o sistema integrado dele de foco, que é um complemento que eu posso colocar aqui, que é bastante útil, mas eu não tenho. Então eu acabo deixando ele no padrão. O padrão, o que que faz? Um clique, ele vai tirar uma foto com a sua câmera. Embaixo tem um botão de REC, né? Se eu apertar, ele vai começar a gravar. Então eu deixo em cima assim, um botão de tirar foto. Estou ali captando alguma coisa, quero fazer uma foto. Rapidamente clico ali no botão, ele faz essa foto para mim. Importante que a sua câmera esteja conectada ou via cabo, para que ele possa se comunicar, o gimbal se comunique com a sua câmera, ou que, se a sua câmera tiver um sistema de Bluetooth, que você deixe conectado ali o Bluetooth da câmera com o Bluetooth do gimbal, e aí vai funcionar sem cabo, que é muito melhor. Outra função do botão M é que se você clicar e segurar nele, você vai ver que no próprio painel já vai dizer para você, ele vai entrar no modo esportivo, ou seja, ele vai deixar a reação do seu gimbal muito mais rápida do que você configurou ela por padrão. Se você soltar, ele sai do modo esportivo. Se você tiver que acionar, vamos dizer, você está gravando alguma coisa que em alguns momentos você quer o gimbal um pouco mais lento, em outros você quer muito mais rápido, mas você não quer ter que entrar no painel para mudar isso, você quer ter um acionamento rápido, vai ser o botão M que você vai usar. Se você quiser manter ele por um tempo, se você apertar o botão M e der 2 cliques aqui atrás no gatilho, ele vai prender o modo esportivo. Eu agora estou no modo esportivo direto, sem pressionar o botão M, e se eu quiser sair vai ser a mesma coisa. Seguro o botão M, dou 2 cliques aqui e ele saiu do modo esportivo. Outro botão que é físico e que ajuda bastante a gente na operação é o gatilho, que é esse botãozinho que a gente tem aqui, que a gente pode fazer várias funções, e eu acabei de virar ele aqui para selfie, deixa eu voltar ele aqui. Ele vai depender de como que você aperta ele. Se você aperta e solta, se você aperta e segura, se aperta uma vez, se aperta 2, se aperta 3. Também tem movimentos que são configuráveis dentro do menu e eu também gosto de usar o padrão. Por que, gente? Que algumas coisas no gimbal eu não gosto de ficar mexendo. Vou dar um exemplo, tá? Se você joga videogame e você pega um jogo e você reconfigura o que cada botão faz, um dia, se você vai jogar com uma outra pessoa ou no videogame de uma outra pessoa, você não vai ter os botões da maneira que você está acostumado e você não vai conseguir jogar. Trazendo desse mundo aí do game para cá, se eu estou numa operação e eu não levei meu equipamento, eu vou operar o gimbal de uma outra pessoa e ele não está configurado da minha maneira, ou eu vou ter que parar, perder um tempo configurando e depois desconfigurando para devolver o equipamento do jeito que estava, ou eu vou ter um grande problema na operação para conseguir fazer ali o gimbal responder, ou outro equipamento qualquer, responder o que eu estou acostumado. Então eu deixo que eu me adapte ao que ele tem, a não ser que seja uma coisa que vai me ajudar muito, ou que modifica muito a minha operação como um todo, né? Mas, em geral, eu deixo que tá. E, em geral, também, ele me apresenta boas opções. O que que ele traz aqui para mim? Se eu apertar e segurar o gatilho para fazer meu movimento, eu vou travar o meu eixo X, ou seja, o meu eixo horizontal, o meu eixo da pan. Isso é bom para quando você quer se movimentar e deixar a câmera olhando para um mesmo movimento. Porque olha só, se eu pegar a câmera aqui e quiser movê-la para o lado, ele vai mover a câmera junto, compensando o movimento. Olha como a câmera vem vindo depois. Mas digamos que eu quisesse filmar alguma coisa que está aqui à minha direita, eu posiciono a câmera para onde eu quero, digamos que exatamente aqui, seguro o gatilho, e agora quando eu me movimento, a câmera continua apontada para aquele ponto. Ele não vai fazer essa compensação e modificar a minha câmera. Então isso é se eu apertar uma vez e segurar o gatilho. Se eu apertar 2 vezes, ele vai recentralizar a minha câmera, ou seja, ele vai colocar ela apontada para frente. Então, ó, 2 cliques, ele apontou ela para frente de novo. Então se eu mexer aqui
a minha câmera e agora eu preciso voltar com ela reta para frente, eu dou 2 cliques, ele recentraliza ela para mim. E se eu der 3 cliques, ele vai fazer o modo selfie, ou seja, ele vai apontar a câmera para mim, ele vai virar ela aqui para trás. Então, 3 cliques, 1, 2, 3, ele vira a câmera para mim. Então, se eu estivesse me gravando aqui e falando, eu poderia fazer isso para acionar rapidamente o modo selfie. E agora, 2 cliques, ele volta para frente e a gente tem de novo a nossa câmera preparada para filmar ali o assunto que a gente estava filmando. O botão de REC, bom, ele não tem muito o que dizer, né? Se a sua câmera estiver ali configurada via Bluetooth ou estiver conectada com um cabo, ele vai conseguir comunicar o comando de iniciar uma gravação a partir do botão do próprio gimbal, que facilita muito. Já está com a mão aqui, se aperta rapidamente. Dependendo da sua câmera, o botão de REC pode ficar difícil de você apertar ou ainda vai causar um certo tremor quando você pressiona ele. Aqui você faz isso muito mais rápido. Agora, o botão de REC é botão de REC, mas também é botão de foto. Se você apertar e segurar, ele vai bater uma foto ao invés de iniciar a gravação. Para gravar, é um clique rápido. Um clique, ele começou a gravação, parar a gravação, um novo clique. Para tirar uma foto, basta que você pressione o botão de REC e continue segurando ele. Isso vai ser útil se você reconfigurou o seu botão M. Lembra que eu deixo meu botão M para tirar foto? Se você usou ele para outra função e precisa acionar rapidamente a fotografia, você não precisa ir com o dedo no obturador. Você pode por aqui pelo REC fazer a sua foto. E o joystick, que a gente sempre teve no gimbal, ele serve para controlar a nossa câmera. Então eu posso colocar a câmera aqui para se movimentar e fazer uma pan. Posso também fazer um tilt, movendo a câmera verticalmente. Então ele serve para fazer um movimento aqui da câmera. Eu posso botá-la para ir para o lado e subir, ou ir para o outro lado e descer, tudo isso controlando aqui o nosso joystick. Agora, uma novidade que a gente tem no RS4 é que do lado esquerdo dele tem um outro menu deslizante, que se a gente mexer, agora o nosso joystick para de mexer a nossa câmera e vai começar a acionar o zoom da câmera. Para isso, a sua câmera precisa ter o recurso de zoom, ele precisa estar habilitado, e você tem que se lembrar que esse zoom, dependendo aí da sua câmera, vai ser um zoom digital e não um zoom óptico, o que pode aí acabar com a qualidade do seu take. A partir do momento que você pega uma imagem que ela já tinha um tamanho e você faz isso nela, você está esticando a sua imagem, você perde consideravelmente a qualidade. Então, vê direitinho aí conforme o modelo da sua câmera. Passamos pelos botões físicos e agora a gente vai para o que realmente aí é o propósito desse vídeo, que é o painel. O que a gente pode fazer pelo painel e depois a gente vai para o aplicativo. Então, vou dar um zoom aqui legal para que vocês possam ver eu operando o painel e a gente destrinchar ele aqui, item a item. Agora, no melhor estilo João Kleber, eu vou fazer aqui um para a gente dar uma olhadinha em uma outra coisa antes de entrar aqui no nosso menu. Que é uma coisa que para mim é muito importante, que é você não esquecer de deixar um like nesse vídeo. E eu peço isso porque eu sei que o nosso comportamento é realmente esquecer. A gente entra, consome, fica agradecido com aquele conteúdo, mas sai, esquece de deixar um like. Eu tenho esse comportamento quando eu estou assistindo o vídeo de outras pessoas, e aí quando elas pedem um like, eu falo, putz, não dei o like ainda, eu vou lá e dou o meu like. Então, não esquece de deixar aqui, isso vai me ajudar a continuar produzindo conteúdos gratuitos para vocês. Então agora sim, vamos para o painel aqui, vamos para o nosso menu. Logo que a gente desbloqueia, essa tela inicial que aparece, ela vai dar 4 opções para a gente. Estou falando essa tela inicial porque eu posso arrastar aqui para todos os lados e ter outras telas para que a gente mexa em configuração. Mas vamos falar desses 4 aqui primeiro. Esse primeiro aqui, que é esse gimbalzinho com essa tremida, ele é justamente para a gente iniciar uma calibração. Isso aqui vai fazer com que o sistema faça um autotune, ele sozinho ele veja a força que ele precisa fazer em cada motor para aguentar o peso da câmera e do kit completo. Então, se você às vezes mudou uma lente, você colocou um acessório novo, colocou um microfone, você colocou um visor, colocou uma tela, qualquer coisa que você coloque a mais, que você mexa, é importante que você venha aqui e mande ele iniciar essa calibração. Ele vai fazer sozinho, durante esse momento ele vai tremer, vai fazer alguns barulhos, é normal. É só deixar ele finalizar que ele vai ajustar essas forças do motor. Finalizado aqui, vou só jogar aqui para o lado para que a gente tenha uma visão melhor aqui da tela. Esse portátil, ele é referente à força que ele vai aplicar, porque você vai estar fazendo os seus movimentos com o gimbal na mão. Agora, quando você vem para essa outra opção aqui, é caso você vá utilizar o seu gimbal num carro.
ou você prendendo ele através de acessórios no carro para fazer uma filmagem, ou mesmo, como eu já fiz, sentado no porta-malas do carro, você quer filmar ali alguma coisa que está acontecendo na rua e o carro está em movimento, a força G aplicada é muito maior. Então, agora ele tem essa calibração que você pode fazer para utilizar ele nesses casos específicos de filmagem no carro. Não é nosso caso aqui também. E caso eu queira, eu também tenho como vir aqui em cima e mexer nas configurações manualmente. A não ser que você entenda bem o que você está fazendo, eu não aconselho, tá? Você pode fazer aqui a calibração automática que ele vai funcionar bem, depois você pegando a manha realmente, você vendo que algum dos eixos dele está um pouco duro, ou um pouco mole, um pouco flexível demais para o que você quer fazer, aí você pode vir no eixo específico e modificar. Mas de início eu não aconselho. Depois aqui onde está essa câmera verdinha, aqui essa cor vai mudar conforme a calibração que você fez no seu gimbal. Se você fizer uma calibração que não esteja muito boa, ele não vai estar verde, ele pode estar amarelo, indicando que ele vai funcionar, mas ele não está tão bem estabilizado assim. Ou se ele estiver vermelho, quer dizer que a estabilização está muito ruim, você não calibrou direito o peso aqui do seu equipamento e você precisa recalibrar manualmente. Não adianta tentar fazer aqui um autotune, porque isso vai gastar muita bateria e vai prejudicar aí a médio e longo prazo a vida útil do teu equipamento. Então, quando a gente clica aqui, ele dá para a gente todos os movimentos que a gente pode fazer com o gimbal, e se ele estiver verdinho, igual está aqui, é porque ele está ok, tá? Tanto verde quanto cinza ele está ok. Amarelo, atenção, vermelho, precisa calibrar. Então você pode pegar o gimbal na mão e fazer movimentos com ele para ver se ele vai manter nesses movimentos a sinalização em verde. Se ele mantiver, quer dizer que está funcionando legal, que a sua calibração está boa, não precisa mexer em nada. Aqui também, quando a gente coloca o nosso gimbal em modo de repouso, essa câmerazinha vai trocar aqui, ó, para essa luazinha, mostrando que ele está aqui em repouso. Quando a gente aperta mais uma vez aqui o botão de ligar e ele sai do modo de repouso, a lua sai e volta a nossa câmera. Nessa parte aqui de baixo, ele está mostrando para a gente qual é o modo de rastreio que a gente está usando e a gente mexe nisso por aqui. Por esse menuzinho aqui que eu já passei com vocês. Eu estou aqui só com a pan liberada, só com o movimento horizontal liberado. Se eu vier aqui e modificar ele, ou para cima ou para baixo, ele vai modificar para mim o símbolo aqui. Nos dois primeiros, ele não me dá nada de subopção, ó. Ele só vai dizer que o acionamento é aqui pelo lado. Deixa eu só tirar aqui da frente. Aqui é a mesma coisa. Agora, se eu botar no modo FPV, aí aqui sim eu posso configurar. Eu posso clicar aqui e deixar ele em FPV, ou mudar ele para o modo de RAW, que seria para ele girar, ou eu posso vir aqui e personalizar também o meu movimento. Não é o meu caso. Então eu vou só vir aqui, voltar e vou para o meu modo que eu mais uso, que é o modo de rastreio de giro. Agora, esse último quadradinho aqui é um acesso rápido à configuração da forma como o gimbal vai interagir com o seu movimento. Ou seja, ele vai ser mais lentinho, ele vai ser mais rápido, como que ele vai reagir ao seu movimento. E ele vai reagir isso de forma mais suave ou de forma mais responsiva, ou seja, ele vai fazer de forma mais rápida e tentando acompanhar mais o movimento do seu braço. Eu, em geral, filmando imóvel, o que eu vou usar aqui é o suave e o lento. Vai ser o mais cinematográfico. Agora, vou filmar alguém correndo, vou filmar um esporte, vou filmar uma cena de ação num vídeo, eu posso tentar tanto rápido suave quanto rápido responsivo, ver qual que vai se adequar mais ao que eu estou filmando e aí fazer alteração. Depois eu volto aqui facilmente para o meu modo lento. Vamos para os submenus agora. Vou começar arrastando para baixo. E aí o primeiro que eu tenho aqui em cima, que é esse quadradinho com uma catraca, quando eu clico aqui ele vai me dar algumas opções. Essa primeira opção aqui é, depois de quanto tempo, sem você estar mexendo no gimbal, ele vai travar os eixos. Eu deixo o meu aqui em 1 minuto, acho 30 segundos muito pouco, mas aí você pode configurar no seu modo. Depois ele tem aqui o brilho na tela depois do bloqueio. Quando ele bloquear, quanto que ele vai ter de brilho? Você pode diminuir aqui e deixar ele com menos brilho quando travado, para ainda assim ele economizar ainda mais bateria. E depois você tem aqui uma opção, caso você esteja operando o seu gimbal de cabeça para baixo, de rotacionar essa tela, e aí você, com ele invertido, vai conseguir ler com mais facilidade.
depois você volta aqui para o que estava. Depois aqui esse íconezinho da câmera com Bluetooth é justamente isso, é para a gente configurar a conexão da câmera com o gimbal através de Bluetooth. A minha aqui já está conectada, quando eu ligo a câmera, ele automaticamente já reconhece e já coloca o símbolo aqui, ó. Ele vai reconhecer já. Reconheceu, ele já coloca aquela azulzinha dizendo para mim que minha câmera está já conectada via Bluetooth. Agora, esse íconezinho que tem aqui desse motor de foco é justamente isso. Aqui a gente vai mexer nas configurações do motor de foco. Esse primeiro item aqui, ele vai fazer uma calibração do motor de foco, que é o quê? Você colocou ali o anel na sua lente e o motor ele tem que saber o quanto que ele puxa para um lado e o quanto que ele puxa para o outro. Quando eu confirmo aqui, ele faz esse monitoramento, ele faz essa calibração sozinho. Na segunda opção aqui, eu posso colocar pontos do meu foco. Vamos dizer que eu vou ter um movimento onde o meu elemento ali, o meu assunto, ele vai se mover e eu quero mover a câmera junto, fazendo o foco manual, do ponto A para o ponto B. Eu posso vir aqui e definir o meu ponto inicial, mexo aqui no meu foco, faço aqui, ó, tô rodando aqui com o dedo, aqui é meu segundo ponto de foco, eu defino e agora eu tenho 2 pontos de foco para acionar mais rapidamente. Quando eu mexo aqui, ele vai parar no primeiro e quando eu venho aqui, ele para no segundo. Então, ele já para mim sozinho, conforme eu faço o movimento aqui no dedo. E a última opção aqui é para que eu limpe esses pontos de foco que eu acabei de fazer. Quando eu clico aqui, ele limpa esses pontos que eu tinha feito e agora eu consigo de novo aqui rodar toda a minha lente, todo o meu foco. O último item aqui, que é essa catraquinha, quando eu clico nele, ele vai me dar mais algumas opções de configuração do gimbal. Primeiro aqui é o desabilitar o modo selfie. Se eu clicar aqui, se eu clicar agora 3 vezes aqui no meu gatilho, ele não vira mais para mim, ó. Se eu agora vier aqui e deixar ele desabilitado, vou dar 3 cliques, 1, 2, 3, a câmera vira para mim, 1, 2, ela vira de novo para frente. Então, para isso que serve. Esse rastreio de órbita aqui, ele vai funcionar melhor quando você quer fazer um movimento de órbita. Quando você quer fazer aquele semicírculo, pode ser ali de 180 graus, 360 graus, mas que você vai andar de forma curva com o gimbal. Quando você liga esse rastreio de órbita aqui, ele facilita esse movimento para você. O gimbal entende o que você está fazendo e melhora a tua movimentação. Esse item de trava automática, ele vai ser relacionado a quando você desliga o gimbal dessa forma aqui, ó, e ele faz essa trava completa dos eixos, você pode desabilitar essa movimentação dele. Por que que é importante você desabilitar? Dependendo do tamanho do seu kit, nessa movimentação ela pode acabar batendo. Então, dependendo do tamanho da câmera que você está usando, isso aqui pode ser legal que você modifique, tá? Não é meu caso aqui, para minha câmera e minha lente, ela funciona bem, então eu vou deixar. Modo silencioso, ele vai desabilitar todas as comunicações sonoras do gimbal, seria aqui, modo silencioso. Quanto a essa calibração horizontal aqui, ela vai funcionar quando você, mesmo depois de já ter estabilizado a sua câmera, você nota que o horizonte dela está um pouco torto. E aí você consegue vir aqui e solicitar ou manualmente ou ele de forma automática que ele faça uma reanálise agora só do horizonte para deixar a sua câmera reta. Depois tem aqui a verificação automática. Essa verificação automática ela vai gerar um relatório, ela vai fazer uma análise do teu gimbal como um todo, vai rodar essa análise e no final ele vai te dizer se alguma coisa precisa de reparo. Esse desligamento automático aqui eu deixo ele habilitado, que depois de um tempo do gimbal ligado e sem uso, ele vai desligar automaticamente. Esse recuperar parâmetros, se você quiser voltar para as configurações iniciais do seu gimbal. Idioma, vai mudar o idioma aqui do menu. Informações de dispositivo, vai te trazer informações referentes a ele. E informações de conformidade aqui são os registros do seu gimbal. Voltando aqui para o menu normal, agora eu vou arrastar da esquerda para a direita. Ele está mostrando para mim aqui que não tem nenhuma entrada de vídeo. Isso aqui é se eu tivesse com o sistema de foco ou com o sistema LiDAR ligado nele, ele traria informações para mim. Não é o meu caso, eu não tenho esse acessório à parte. Vou arrastar então agora da direita para a esquerda. E aqui ele me dá 3 opções de uso. Uma é de fazer um time-lapse. O que é o time-lapse? É aquela sequência de fotos que ele vai vir fazendo, que você pode definir um movimento ou não. Ou seja, ele pode virar um hiperlapse, que é um time-lapse com movimento, ou ele pode ser só um time-lapse, que é a câmera parada, fazendo uma sessão de fotos. Como é que eu faço isso aqui?
Eu venho aqui, ó, vejo o intervalo, ou seja, o tempo que ele vai fazer uma foto para outra. Então, digamos que eu queira aqui 3 segundos de intervalo, a cada 3 segundos ele faz uma foto nova. Defino aqui a duração que vai ter o meu timelapse. Então, aqui embaixo, essa duração é a duração da captura. Ele vai ficar 5 minutos captando para gerar um clipe de 2 segundos só. Então, ó, 10 minutos, 4 segundos, 15 minutos, 5 segundos e assim vai, tá? 20 minutos, um clipe de 7 segundos de timelapse. Volto aqui e eu venho avançar. Se eu quiser fazer um movimento, eu posso fazer, ó, por exemplo, eu coloco a minha câmera para cá, clico no mais, aqui vai ser um ponto, jogo a minha câmera para cá, para o outro lado agora, coloco aqui no maisinho mais um ponto, tenho 2 pontos, podia botar mais, e agora eu inicio. Quando eu inicio, ele vai começar a fazer minhas fotos. Aqui, no caso, eu estou com a câmera desligada, eu tenho que ligar a câmera para que ele possa fazer as fotos, né? Lembrando que eu estou ligado via Bluetooth, ó, com a minha câmera, então agora ele consegue acionar sozinho o botão de obturador para fazer as fotos. Ele está fazendo. Repara que ele está movimentando aqui o braço e fazendo as fotos, ó. Ele te diz que para fazer esse timelapse você precisa de 400 fotos, ele já fez 12, ele está em 3% do progresso e assim vai. Eu vou sair porque eu não tenho por que fazer esse timelapse aqui. Um item que eu uso muito é o rastreio. Por quê? Porque quando a gente quer fazer, por exemplo, uma pan aqui no joystick, a gente vai errar. A gente não vai conseguir colocar a mesma força do início ao final do movimento e às vezes a gente ainda inclina ela um pouquinho que faz a câmera começar a subir e a gente perde o movimento. Mas com o gimbal tem como a gente fazer isso aqui de uma forma muito simples. Aqui eu já tenho um marcado, eu vou detonar ele aqui, só porque já tinha esse um, mas quando você abre o seu ele vai estar assim, ó, só com esse maisinho. Você clica aqui no mais para definir um primeiro ponto. Digamos que o meu ponto fosse esse aqui primeiro, clico em avançar e agora eu vou mover a câmera para fazer o meu segundo ponto. Então eu quero que a câmera vá de frente e ande um pouco aqui para a direita. Eu defino esse ponto aqui clicando no maisinho. Ele pergunta do ponto A ao ponto B, ou seja, do ponto 1 ao ponto 2, quanto tempo você quer que demore esse movimento? Ele vai ser rápido ou ele vai ser lentinho? Aí eu vou definir aqui, ó, 2 segundos, acho pouco. Vou colocar ele para ser um pouco mais lento. Quando ele está com poucos segundos assim, é ruim de puxar. Você tem que botar mais aqui e depois você consegue puxar no dedo. Vou colocar ele aqui para demorar 17, 22 segundos, tanto faz. Só queria mais do que aqueles pouquinhos segundos que tinham antes. Vou voltar. Aqui o tempo de espera é se ele vai demorar um tempinho. Ele vai pensar e depois começar o movimento ou se quando eu der avançar ele já começa o movimento. Eu quero que ele já comece. Vou mandar avançar, iniciar. Ele já deu o REC para mim direto aqui em cima da câmera e agora está indo. Ó. Ele está fazendo o movimento, você vê que ele está mexendo aqui sozinho e ele está gravando, indo exatamente do meu ponto A ao ponto B. E o último item aqui, panorâmica, é que o gimbal pode fazer para você imagens panorâmicas conforme os modelos que ele já tem aqui ou que você queira personalizar, mas você pode, por exemplo, fazer aqui uma malha de 3x3 ou aqui uma foto 180 graus. Para fazer, basta que você clique, ele vai te dar um resumo do que ele vai fazer, você manda iniciar e ele faz sozinho. Agora o último submenu que falta aqui, vou arrastar de baixo para cima. Eu tenho aqui primeiro a velocidade do joystick, então aqui é quão rápido ou lento ele vai reagir ao movimento que eu faço. Eu sempre prefiro aqui no lento. Se eu botar aqui no rápido, ele vai ser muito mais rápido, ó. E óbvio que tem sua aplicação, tá? Como eu já falei, se for algo de esporte, se for uma cena de ação, você vai precisar que ele responda realmente mais rápido, mas para o que eu geralmente faço, eu uso aqui o lento. Depois tem esse tab do joystick, que seria aqui, na verdade, a suavização, seria a tradução correta, a suavização que ele faz do movimento. Baixa, ele tem pouca suavidade, ou seja, quando eu mexo e eu largo aqui o joystick, ele para imediatamente o movimento. Quando eu coloco alta, a gente vê ele tem um rastro. Quando eu paro o movimento, ele ainda anda mais um pouquinho, ele faz uma suavização do movimento. Aqui, novamente, vai depender da tua estética, do que você está buscando e do que você está filmando para escolher aqui entre eles. Esse funções RAW que tem aqui é o que vai acontecer quando a gente roda esse disquinho que tem aqui na frente.
Por padrão, conforme eu estou rodando aqui, ele está rodando o meu motor de foco lá na minha lente. Mas se eu clicar aqui, eu posso definir alguma outra coisa para que ele faça. No meu caso, como eu fico com o meu motor de foco acionado, eu deixo ele aqui para o motor de foco. Ele me ajuda bastante nesse sentido. E aqui do lado eu configuro o motor de foco. Então aqui é a velocidade, que quando eu rodar aqui, ele vai rodar também. Então aqui eu geralmente deixo ele aqui perto da casa de 10, o que fica lentinho e me agrada. E inversão ele vai inverter conforme você roda aqui, para que lado que ele vai fazer o movimento. Eu deixo ele normal, é como funciona melhor para mim. Nesse mesmo menu a gente arrasta para o lado, tem mais funções aqui. Primeiro é o botão M, aqui a gente pode configurar alguma outra função para ele, como eu já falei no início desse vídeo. Eu prefiro que ele tire foto, então deixo ele aqui no padrão. Depois esse torque do focus motor, toda vez que aparecer torque, ele está se referindo à força. É a força que o motor de foco vai fazer conforme você roda essa rodinha aqui. Baixa, média e alta, você vai configurar conforme ali a sua lente. Se a sua lente ela é mais dura ou se a sua lente ela tem esse movimento ali mais facilitado, você vai usar aqui entre baixa, média e alta. E por último, esse manter pressionado aqui, o que ele faz quando manter pressionado? Está falando do gatilho. Quando eu segurar o gatilho, o que ele vai fazer? Aqui atrás o gatilho. Então eu deixo ele travado, ele trava para mim o estabilizador, ou eu posso jogar ele direto para o modo FPV. Eu prefiro desse jeito aqui. Vamos dar uma olhada agora no aplicativo para o celular, que é o DJI Ronin. Se não tiver com ele aí, já baixa, tem tanto para Android quanto iOS. No meu caso aqui, o meu já está configurado, já está pareado, então ele já encontra direto. Caso não tivesse, você teria que vir aqui, encontrar o seu e fazer o pareamento. O que a gente tem aqui? Ó? Primeiro eu tenho um Create. A gente tem aqui algumas funções que são iguais, já tinham lá e tem aqui também, mas eu tenho, por exemplo, aqui um joystick virtual, que eu posso mexer o meu gimbal por aqui. Ó. Qual é a função disso? Eu posso estar com o meu celular distante, não aqui acoplado ao gimbal, senão realmente não teria sentido, e eu posso fazer o acionamento dele à distância. Digamos que tem um espelho e eu quero que apareça, né? Na verdade, eu tenho que deixar a câmera aparecer pelo ângulo, mas aí eu não preciso aparecer, eu posso fazer o movimento dele à distância. Deixo lá o meu gimbal com a câmera e com o meu celular de longe eu faço o movimento que eu preciso fazer. Esse Force Mobile aqui, ele serve quando você liga ele, né? Quando você ativa ele aqui, ele vai fazer com que, se eu movimentar o celular, a câmera movimente junto, olha só. Eu estou movimentando o celular e a câmera está se movimentando. Panorama, timelapse, track, a gente tem aqui dentro. Esse joystickzinho aqui de videogame, a gente pode ligar um controle de videogame, tem que ver quais são os compatíveis, mas a gente consegue fazer o pareamento e controlar ele por um joystick de videogame. E essa última opção aqui é somente se eu tivesse com um motor de foco aqui, um sistema de foco acoplado ao meu gimbal. Não é o meu caso. Essa câmerazinha aqui é para fazer a conexão com o Raven Eye. Se você estiver utilizando esse sisteminha aqui, que no meu aqui ele está acoplado, mas eu não estou usando agora, é como você vai fazer essa conexão. LiDAR também é um sistema de você fazer o foco, fazer o monitoramento e acompanhamento, como se fosse ali um Active Track. É um sistema à parte, eu não tenho ele aqui, mas por aqui a gente mexe nele. Esse teste de balanceamento aqui, no Ronin S, eu clicava aqui, ele fazia um teste para mim, me dava um relatório final se estava tudo ok com meus eixos. Agora não, agora eu clico aqui e ele me leva para vídeos ensinando a fazer o balanceamento. Essa parte de motor aqui, de parâmetros do motor, é o autotune, a mesma coisa que a gente faz lá dentro, então também não vou passá-la por aqui, mas é bom saber que a gente tem. Aqui no User Profile, a gente tem também como mexer aqui com cada um dos nossos eixos. Agora aqui a gente tem uma informação que é muito importante, que pode ajudar você aí no teu uso do gimbal, que é o Deadband. Ele funciona como um tipo de compensação do teu movimento. Se você achar que mesmo você estabilizando, fazendo aquela caminhada certinha do gimbal, ainda assim ele está oscilando um pouco, ele está marcando a tua caminhada, você pode fazer ele fazer um pouco mais de força, ele compensar mais isso. O meu geralmente eu deixo aqui no médio para ele me ajudar um pouco, mas se você tiver com dificuldade, pode jogar aqui para o high, que ele vai aumentar essa força e vai aumentar essa estabilização para você. Esse último item aqui, tudo que tem aqui também tem aqui dentro, a gente já viu aqui dentro, então vou voltar aqui e com isso
a gente fecha essa parte do aplicativo. Bom, pessoal, era isso. Eu queria trazer para vocês era justamente essa configuração completa, o que faz ali cada opção do nosso gimbal, pelo menos as que a gente mais precisa na operação. E no próximo vídeo dessa série aqui, eu vou botar realmente a mão nele, vou botar a mão na massa para mostrar para vocês na operação o que a gente faz para ter uma melhor imagem, para ter o nosso movimento mais alinhado com as reações, com as compensações do gimbal. Então, vejo vocês aí no próximo vídeo.